Um grupo de jovens de várias favelas que acredita numa nova política de drogas. O projeto Movimentos é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Projeto Movimentos, Drogas, Juventude e Favela. O que essas três coisas têm em comum? Por que é importante a gente falar sobre drogas com a juventude da favela? Bom, a juventude é o futuro, né? O futuro do Brasil, é o futuro do mundo. E essa discussão sobre drogas já existe. Só que a favela não foi incluída nessa discussão, nesse debate. Então, o Movimentos, ele originou por causa disso, né? Ele nasceu com essa proposta de incluir a favela, moradores de favela, que é quem sofre diariamente com essa suposta guerra, né? Com essa guerra de drogas que tem a sua vida interferida. E é por isso que é importante a juventude lutar pelo futuro dos seus, né, nesse debate, e lutar por esse espaço no debate sobre as drogas. Guerra às drogas. Como é que a gente pode trazer essa tão falada guerra às drogas aqui para a discussão, tentando entender a quem que ela serve? Então, a própria palavra, a frase guerra às drogas, ela já deixa isso muito visível, né? Guerra às drogas. Tem um recorte ali racial e social. A guerra, ela só fica dentro das favelas. Por quê? Se as drogas estão em todas as cidades, estão pelo mundo, por que a favela tem que ser o palco da guerra? Então, dentro do movimento, a gente tem levantado essa discussão, discutindo racismo, discutindo violações diversas e outros direitos que não chegam às favelas por conta dessa ideia de uma guerra que acontece naquele espaço, ser a principal política pública presente dentro das favelas. Como é que surge o projeto? Bom, o projeto surgiu no início do ano passado, no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, aqui da Universidade Cândido Mendes. Nós, trabalhando em conjunto com alguns jovens de favelas do Rio de Janeiro, começamos a pensar como a gente poderia incluir a juventude das favelas no debate sobre política de drogas que já estava acontecendo no restante da cidade, só que a partir da posição de protagonistas e não só de objetos das discussões que já estavam acontecendo. Como é que a gente pode sensibilizar as pessoas para isso que a gente está tentando fazer aqui, que é entender que a guerra não é às drogas, mas a um grupo restrito da população? Bem, assim, a gente sempre discute, né, Renata, a respeito de que esse debate está acontecendo e acontece por parte da sociedade. E geralmente quando se fala alguma medida que seja alguma solução em relação a isso, se grita muito a legalização. Porém, não se fala a respeito do que o pós-legalização, né? O que se faz com a favela que sofreu durante décadas e, né, foi sucateada, enfim, teve várias ausências do Estado. Então, assim, nosso discurso sempre vamos pensar alguma medida, alguma outra política, mas que essa política atenda, inclusive, essas favelas, essas periferias do Brasil inteiro e do mundo, que sofreu muito, né, durante todas essas décadas de uma política falida. Então, assim, mostrar para a sociedade o que os dados já mostram, né? Assim, a partir do momento que se inicia essa guerra, o tráfico só aumenta, a desigualdade só aumenta, a morte de pretos e pobres e favelados. Então, assim, os dados têm que chegar e têm que sensibilizar, tem que haver empatia da sociedade de alguma forma. Empatia é uma palavra ótima, que é uma das soluções, aliás, para tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Você foi agente comunitário de saúde? Sim. Nesse período que você foi agente comunitário, você já começou a lidar com essa questão que é sofrer diariamente dentro da favela o impacto dessa guerra? Sim, como agente comunitário, diariamente sofri os impactos dessa guerra às drogas, uma vez que ela impacta toda a rotina das comunidades, o modo como você lidar com as pessoas e o quanto você deixa de fazer seu trabalho. As pessoas não vão ao médico, você não consegue realizar os trabalhos de visitas domiciliares. Como é que é sentir esse impacto no dia a dia? Eu acho que é em tudo, né? Desde você ir para a escola e não conseguir voltar para casa porque está dando tiro, ou tá numa aula e ter que se abaixar porque começou um tiroteio, ou às vezes ir trabalhar e não conseguir voltar para casa porque está dando tiro, ou antes de sair de casa você olhar as redes sociais para saber se dá para andar por tal parte da favela. Acho que a gente já foi criado assim, né, com táticas de sobrevivência. O que é o Projeto Movimentos?
O projeto Movimentos, ele nasceu de uma necessidade de se discutir política de drogas, mas a partir da nossa versão, né? A partir da nossa narrativa, porque normalmente as grandes mídias elas passam uma visão muito deturpada e normalmente até inventam questões que não são verdadeiras, né, sobre o impacto dessa guerra sobre nós. Então, normalmente, só é ouvida uma parte da história e de fato, quem sofre ela não é ouvida. Ela usou a palavra narrativas. Essa é uma palavra importante quando a gente está falando disso aqui tudo, né? Com certeza, porque a narrativa sobre guerra às drogas normalmente olha a favela por fora, criminalizando aquele território, né? E o movimento também tem essa proposta de disputar essa narrativa a partir de quem vive a realidade de quem é explorado diariamente por essa lógica de guerra que acontece num espaço específico com pessoas específicas que vão presas ou serão executadas pelas chamadas balas perdidas, que também só existem em territórios específicos, né? Essas são as narrativas que a gente quer discutir dentro do campo da política de drogas, direito e vida na favela. Por que você botou balas perdidas entre aspas? Porque bala perdida também é algo que não existe, né? É decorrência da guerra às drogas que só acontece no território da favela. Então, bala perdida é algo exclusivo do território das favelas e periferias, não acontece em qualquer área da cidade. Então, perdidas elas não estão. Você é favelada? Eu sou. Falar isso hoje em dia tem um outro impacto, que até pouco tempo atrás se usavam outras palavras, a comunidade. Faz parte desse projeto também uma autovalorização desse termo, favelado? Eu gosto de pensar que assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu fui criada em Minas Gerais, né, lá também tem favelas, tem comunidades, só que a gente não tem essa identidade, essa valorização. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro e eu morei numa favela carioca, né, e tive contato com moradores lá do Complexo do Alemão e convivo até hoje lá no Complexo do Alemão, eu me descobri totalmente diferente. Eu descobri uma identidade, eu descobri uma origem. São pessoas, nós por nós, né, que o Papo Reto gosta muito. O Papo Reto, ele participa do Papo Reto. É o coletivo do... Né? Tem esse lema, nós por nós. E aqui no Rio que eu descobri o que é nós por nós, é ser favelado, você olhar pelo outro, você lutar pelo outro, né, porque cada um depende do outro para sobreviver. Você mora onde? Complexo do Alemão. Você mora onde? Complexo da Maré. Maré. Alemão. Tijuca. Jacarezinho. Então, no próximo bloco, esta narrativa, a narrativa de dentro das favelas, sobre as drogas, sobre as políticas públicas, sobre os direitos humanos. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Universidade Cândido Mendes, falando sobre o projeto Movimentos. E essa cartilha, que foi lançada recentemente, traz muitas informações. O que a gente pode esperar dessa cartilha? Bom, essa cartilha nasce da necessidade de a gente criar um material sobre política de drogas criados por jovens de favelas para jovens de favelas. Então, é uma cartilha que junta um material fácil, com narrativa acessível, sobre política de drogas, sobre políticas de saúde, sobre políticas de criminalização, sobre violência, para que qualquer pessoa possa ter acesso a uma informação completa e abrangente sobre o tema. Portanto, a gente não está aqui falando só sobre violência, a gente está falando também sobre saúde. O que seria redução de danos? Redução de danos é tratar a pessoa com cuidado, né? Respeitar a pessoa, conversar, não no campo da política de drogas, não chegar com internações compulsórias ou criminalização daquelas pessoas, mas conversar, levar conhecimento, ouvir, trocar, respeitar as pessoas como cidadã plena de direito. A característica do projeto e da cartilha é levar informação, né? Porque quebrar certos tabus hoje na sociedade é muito difícil, né? E assim, levando uma cartilha onde se explica a respeito da questão de saúde, que é um dos principais argumentos, né, que se utiliza para criminalizar as drogas, que aquilo causa mal à saúde, é essencial. Então, assim, e por que uma pergunta que fica para a gente sempre, se o motivo é pela questão da saúde, por que não trata como questão de saúde e trata como política de segurança pública? E ao mesmo tempo, por que outras drogas, que a cartilha já deixa bem claro que fazem muito mal à saúde, não são tratadas da mesma forma, né? Exatamente, assim, o álcool, por exemplo, é legalizado e inclusive existe toda uma campanha de divulgação e incentivo ao uso, que é um problema, né? A gente perde toda uma juventude por conta disso. E assim, as outras drogas também, o objetivo de ter uma outra política que
os jovens lidem diferente, que não tenham acesso, tenham leis que regulem isso, né? Porque hoje a droga está liberada de um modo para que a juventude utilize qualquer parte da população. Então, assim, você tendo uma regulamentação séria, né, um programa a respeito disso, obviamente vai evitar todos esses danos que estão sendo causados. Então, estamos aqui falando de saúde. Sim, a gente está falando de saúde, uma vez que a redução de danos ela afeta a qualidade de vida, sua relação com a família, sua relação com a comunidade, sua relação com a sociedade. Então, falar de redução de danos é você ter um olhar humanizado sobre a pessoa e entender que o consumo de droga faz parte da nossa rotina e da nossa história. Nossa sociedade, como toda a história, o ser humano sempre teve consumo de drogas. Então, por que não entender e refletir o quanto falar de redução de danos é importante para a saúde? Você, no seu trabalho de agente comunitário de saúde, tratava também dessas questões? Sim, o agente de saúde, ele não é só no campo da saúde. A partir do momento que você trabalha com famílias, você se torna membro dessa família e você acaba também fazendo parte daquela realidade. Então, ela está presente no cotidiano das pessoas. A droga que mais mata no mundo é legal, que é o álcool. Então, são vários estereótipos, vários boatos que criam, mas estudando, a gente melhor. E você tem alguma letra sua que possa ilustrar melhor tudo isso que a gente está falando aqui? Tem uma letra que eu escrevi, é um poema que se chama Drogarias. Fala um pouquinho sobre isso, que é mais ou menos assim. E nesses 7 anos muita coisa piorou, tem fuzil sempre apontado no corpo de morador, não existe diálogo. A culpa sempre é do favelado, é revistado e enquadrado, é taxado de otário. Agora eu te pergunto, para que tudo isso estado, se o consumo não diminuiu, pelo contrário, só expandiu? Há tempos eles dizem, vamos proibir, só que da proibição nasce o tráfico, os chefões não estão aqui. Essa questão da guerra às drogas, que está muitas vezes na cabeça das pessoas, e as pessoas acabam aplaudindo e apoiando, já está mais provado do que resulta, só em piora, né? Né? Os dados estão aí para contrapor todo esse incentivo à política de segurança atual do Rio de Janeiro, né? Não só do Rio de Janeiro, do Brasil, mas especificamente do Rio de Janeiro, que não funciona, né? Na verdade, o uso de drogas não diminuiu, né? A questão de saúde relacionado a não políticas de saúde, né? Relacionadas à redução de danos também, não tem nenhum direcionamento para a política de saúde. As mortes continuam aumentando, né? De jovens pretos de periferia e muito mais drogas chegando nesses lugares, né, nas favelas. Então, tudo contradiz a todo esse incentivo de política de segurança, né, que poderia, sobretudo, ser distribuído para as áreas de educação e para as áreas de saúde. Muitas das pessoas que são a favor da criminalização e da política de guerra às drogas acreditam que é a melhor solução, quando na verdade o que está acontecendo em outros países, na Europa, nos Estados Unidos ou aqui na própria América, resultados positivos, né? Tanto na saúde quanto na criminalidade, que diminui, enfim, a violência na cidade diminui. Enfim, são experiências que devem ser seguidas e olhadas com mais atenção, assim, porque se você é a favor, né, se você pensa que criminalizar vai solucionar, não vai, porque na verdade só aumenta a violência. O que a gente pode dizer para as pessoas que ainda têm medo do território da favela? Eu acho que a mídia, o que ela vem fazendo, né, é trabalhar com medo. Que as pessoas se afastam da favela, é um tabu em cima da favela, como se fosse um berço de tudo que é ruim na cidade, fosse uma parte inferior, se fosse uma cidade à parte. Com menos direitos, inclusive. Menos direitos, né? E isso é ridículo, isso não tem fundamento nenhum. São pessoas, são trabalhadores, são estudantes, são crianças que vivem em empresas. É surreal você parar para pensar que uma criança não pode ir para a escola porque ela pode morrer. Ela pode levar um tiro dentro da escola. Uma mãe de família, um pai de família não pode... Tem medo de ir para sua casa. Isso é terrível. Parece um outro mundo, mas a gente não pensa sobre isso. E está na hora da gente começar a pensar sobre isso, né? São vidas, são pessoas sendo privadas de viver, de serem felizes, de trabalharem, de estudarem. Então, no próximo bloco, o futuro. O que muda na vida desses jovens quando muda a narrativa e quando o Projeto Movimentos os torna protagonistas da própria história e das falas e narrativas sobre drogas. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica.
Para conhecer mais sobre o Projeto Movimentos, acesse o site www.movimentos.org.br. O Unidiversidade está de volta na Universidade Cândido Mendes falando sobre o projeto Movimentos. E se afinal é um projeto que fala do protagonismo, eu vou passar o microfone para o Raul descobrir aqui para nós quais são então as propostas que o projeto Movimentos trouxe para cada um. Comunicar, isso aqui é uma potência muito grande, né? É o que a mídia comum não faz, e isso é o que falta para, de fato, a gente quebrar os estereótipos existentes do asfalto com a favela. E, Ari, me conta, na tua perspectiva, o que significa o Movimentos e o que é o impacto disso na sua vida ali na Maré, no trabalho que você faz. Bem, primeiro, enquanto proposta, né, assim, eu penso que o primeiro passo é parar de criminalizar a favela e retirar uma política de segurança pública militarizando, gerando guerra, né? Nunca vai ser no confronto através de 2 fuzis, porque isso só gera morte de ambos os lados e quem mora nas favelas sofre muito com isso. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é que você transformar, né, começar a transformar, introduzindo ali, tratar essas pessoas que ditas dependentes, enfim, pelo âmbito da saúde, na dimensão da saúde, isso é uma questão. Introduzir aparelhos culturais, enfim, educação, escolas. Né? O Estado está presente ali de uma forma completa e trazendo que essa juventude seja aproveitada, porque é uma potência enorme ali dentro das favelas. Então, são questões que precisam ser modificadas e a política, de uma forma geral, precisa ser modificada, junto com o pensamento da sociedade. Legal. Agora vamos conversar com a Pamela sobre esse impacto na vida da mulher jovem na favela. Como é que isso impacta e o que você propõe como mudança diante do cenário atual que a gente tem vivido? Estudando esse 1 ano e meio política de drogas, a gente acaba tendo que fazer um recorte muito importante, que é a luta das mulheres, né, nesse processo. De todo... Com experiências pessoais minhas e também com experiência de amigas, né? Qual a importância da mulher, de fato, na luta dentro das favelas, né? Seja recolhendo e ajudando os dependentes dentro de favela, que a minha mãe, particularmente, é uma pessoa que faz muito isso, né? Normalmente, ela ajuda a fazer os encaminhamentos desses jovens para as clínicas das famílias e também as mulheres, né, que têm seus maridos mortos ou presos, que fica com toda a responsabilidade, inclusive da criação não educacional dessas crianças, né? Então fica com toda a responsabilidade de sustento também e de direcionamento, né? Então a política de drogas é importante discutir política de drogas hoje, sobretudo porque o impacto na vida dessas mulheres pretas, né? Normalmente mães e pretas e das crianças também tem que ser debatido. Tainara, ela veio de outro estado, né? Veio de Minas. O que você vê muito marcante da diferença das favelas lá para a realidade aqui do Rio? E o que você vê como proposta nesse processo de tempo que você mora aqui e tem vivido essa realidade da guerra às drogas? Bom, a diferença é que lá em Minas a gente não tem essa... Sou carioca, né, costume. Eles não têm essa identidade, essa coisa firme de você saber quem você é, que você é favelado, que você é negro, que você é morador de favela. E essa é a maior diferença. E o tráfico também, né, armado. Eu nunca vi ninguém armado, nem polícia, nem, né, varejista armado, porque lá é muito familiar. Quando você sabia quem estava envolvido, era um tio de uma amiga, era um primo de uma amiga, era o irmão da sua amiga que você convivia. E essa é a maior diferença. E eu acho que um objetivo que é do Movimentos também, um objetivo da gente com a nossa cartilha, a gente criou essa cartilha justamente para abrir essa discussão com quem nunca teve contato com esse debate sobre drogas, porque é muito fácil você conversar com quem já fala sobre drogas, com quem estuda sobre drogas, mas conversar com a sua mãe, com a sua avó que nunca teve contato, que acha que é só uma coisa negativa, esse é o nosso objetivo maior. O que falta para a coisa mudar? O que você propõe diante do que você conhece? Bom, eu acho que uma das coisas que falta para tudo isso mudar é justamente o que a gente está fazendo aqui.
colocar a favela como protagonista do debate sobre política de drogas, né? É a favela se apropriar da discussão sobre políticas de drogas, entender quais são os impactos da guerra às drogas na vida, no cotidiano, no dia a dia das favelas, entender que tem um lugar e uma responsabilidade, assim, e que tem a potência para mudar o cenário. Uma vez que a favela se torne, de fato, protagonista das discussões, a gente já vai estar muito à frente de efetivamente conseguir algum tipo de mudança. André viu isso como agente de saúde, mas antes disso como jovem morador de favela, né? E o que ali na Maré falta para a gente conseguir mudar essa realidade do que tem acontecido no Rio de Janeiro e no Brasil? Eu acho que falta é a gente parar para pensar que essas políticas ela atingem diretamente uma minoria, quem está na ponta do varejo e não tem culpa nenhuma nesse processo. Entender que a política de drogas e nesse recorte de guerra às drogas tem um recorte muito geográfico, racial e social. Entendo que o Movimentos ele surge para tentar mudar essa narrativa e fazer com que a gente pare para pensar e dialogar uma maneira mais saudável e humana e justa do impacto da guerra na nossa cidade, principalmente na favela da Maré. A favela é um lugar incrível e potente. Não nos vejam pela mira do fuzil de um policial. Nos vejam através da arte, cultura e de potências como a Sabrina Martina. Dá o papo para a galera, Sabrina. Vamos fortalecer nosso quilombo, puxa sempre alguém com a gente formando um povo consciente. Basta da discriminação, basta da rotina de escravidão, basta da alienação. Vamos para a luta, vamos lutar. Obrigado, Martina. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Martina, André, Ari, Tainara, Ana Clara, Pamela e Raul por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.